Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Colombo e sou coordenador de treinamento e desenvolvimento aqui do Grupo Riveza. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que, sinceramente, não é só importante, ele é essencial para o nosso dia a dia: segurança da informação. E quando eu falo essencial, eu não estou falando só do ambiente de trabalho, estou falando de sua vida como um todo, porque hoje praticamente tudo o que a gente faz envolve informação. Desde a hora que a gente acorda até o momento que vamos dormir, você está lidando com dados o tempo todo. Seu celular, por exemplo, concentra uma quantidade enorme de informações. Suas conversas, suas fotos, seus acessos, seus aplicativos bancários, seus documentos, sua localização. Tudo isso tem valor. Agora traz isso para dentro da empresa. A gente lida com dados de clientes, fornecedores, negociações, relatórios, estratégias e decisões. Tudo isso tem valor e tudo que tem valor precisa ser protegido. Mas antes de entrar em conceito, regra ou política, eu quero começar de um jeito diferente. Eu quero começar com uma situação simples, realista e muito próximo da nossa realidade aqui na empresa. Imagina o seguinte: um colaborador está no meio de um dia comum de trabalho, agenda cheia, várias demandas, o tempo todo. Telefone tocando, sistema aberto, gente chamando, pressão por resultado, aquele cenário que todo mundo aqui conhece bem. E aí chega um e-mail, assunto urgente, algo como atualização de cadastro, uma nota fiscal, uma cobrança ou até uma solicitação que parece vir de alguém conhecido. E aqui está o ponto mais importante. Hoje os golpes são bem feitos, eles não são mais amadores, eles são pensados, estruturados e cada vez mais convincentes. O e-mail tem logo, tem assinatura, tem linguagem correta, tem contexto. Às vezes até usa o nome de alguém da empresa ou de um fornecedor real. Ele olha rápido e pensa que é algo normal, algo do dia a dia. Ele clica no link, digita o login e sua senha e segue o dia normalmente, só que naquele momento, sem perceber, ele acabou de entregar o acesso da empresa para alguém de fora. E a partir disso, quem está do outro lado pode acessar sistemas, copiar informações, baixar dados de clientes e analisar processos internos e até usar esse acesso para atingir outras pessoas dentro da empresa. Agora pensa comigo, essa pessoa fez isso por má intenção? Não, né? Ela fez isso porque parecia legítimo e é exatamente aí que mora o risco. O problema não está na intenção, está na percepção. Hoje, o mundo mudou a forma como enxerga valor. Antes, o valor era ligado a produtos físicos. Já hoje em dia, o valor está cada vez mais ligado à informação. Existe até mesmo um ditado muito conhecido que diz que os dados hoje em dia são como o novo petróleo. E quando a gente traz isso para a prática, faz muito sentido, porque as empresas tomam decisões com base em dados, entendem clientes com base em dados, crescem com base em dados e até erram com base nesses mesmos dados. Ou seja, a qualidade, a proteção e o uso da informação impactam diretamente o resultado. E aí entra a segurança da informação, que não é só proteção contra ataques, é proteção contra o erro, contra o descuido e contra decisões impulsivas. E tudo isso gira em torno de 3 pilares fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade garante que apenas as pessoas autorizadas têm acesso à informação. Integridade garante que as informações não foram alteradas de forma indevida. E disponibilidade garante que a informação esteja acessível quando for necessária. Esses são os 3 pilares utilizados no mundo inteiro. São a base de normas, auditorias e boas práticas de mercado. Hoje, as ameaças não focam apenas em tecnologia, elas focam em comportamento humano. O phishing continua sendo uma das principais formas de ataque, mas evoluiu muito. Hoje existe o spear phishing, que é direcionado. A pessoa estuda você, seu cargo, sua rotina e cria uma abordagem personalizada. Tem também a engenharia social, que basicamente é a manipulação de pessoas. A pessoa cria urgência, cria pressão e faz você agir sem pensar. Existe até um princípio psicológico por trás disso. Quando estamos sob pressão, a gente diminui a análise e aumenta a ação. E é exatamente isso que o atacante quer.
Tem ransomware que pode parar uma empresa inteira. Tem vazamento de dados que pode gerar impacto financeiro, jurídico e na reputação da nossa empresa. E tem os deepfakes, que talvez sejam um dos maiores riscos hoje, porque eles quebram algo essencial, que é a confiança. Você passa a não ter certeza se o que está vendo ou ouvindo é real. No fim do dia, segurança da informação é sobre decisão. Decidir clicar ou não em um link. Compartilhar ou não compartilhar, verificar ou simplesmente agir. E aqui entra um ponto muito importante. A pressa é inimiga da segurança, a confiança sem validação também. E a rotina automática piora ainda mais. Porque quando algo vira automático, a gente para de se questionar. E quando a gente para de se questionar, o risco somente aumenta. Existe um conceito chamado pausa consciente, que é simplesmente parar por alguns segundos antes de agir, olhar o remetente, analisar o contexto e perguntar se aquilo faz sentido. São poucos segundos, mas que podem evitar um problema gigantesco nas organizações. Senhas são, na prática, o ponto de partida de toda a segurança digital e, ao mesmo tempo, são um dos pontos mais frágeis quando a gente fala sobre proteção da informação. Isso acontece porque, por mais avançados que sejam os sistemas, as tecnologias e as ferramentas de segurança, tudo começa com um acesso. E esse acesso, na maioria das vezes, depende diretamente de uma senha. Hoje, existem ferramentas automatizadas que conseguem testar milhares, em alguns casos até milhões de combinações por segundo. E isso quer dizer que senhas simples, como aquelas mais comuns do dia a dia, podem ser descobertas em questões de segundos. E aqui entra um ponto muito importante. Não se trata apenas de criar uma senha difícil. É sobre entender como essas senhas são comprometidas. Existem ataques conhecidos como força bruta, onde o sistema tenta inúmeras combinações até encontrar a correta. E existem também ataques baseados em listas, que utilizam senhas mais comuns ou mais vazadas anteriormente. E existe um cenário ainda mais crítico, que é a reutilização de senha. Quando a mesma senha é usada em vários sistemas, o risco aumenta e muito. Porque basta um desses sistemas ser comprometido para que todos os outros fiquem vulneráveis. Por isso, uma senha precisa ser forte, longa, única e bem protegida. E quando a gente fala de senha forte, não é apenas misturar letras, números e caracteres especiais. Também é evitar padrões previsíveis, evitar sequências simples, evitar informações pessoais como nome, data de nascimento, nomes de parentes ou qualquer outro dado que possa vazar. Aqui vão alguns exemplos de senhas mais seguras. riv3zas segurança@01 ou treinamento jogo da velha NEL 2026 ponto de exclamação. Perceba que são combinações que fogem do óbvio e trazem mais complexidade. Outra estratégia que hoje é considerada ainda mais eficiente é o uso de frases, como por exemplo, eu gosto de aprender @todo dia 2026. Esse tipo de senha tem uma vantagem muito grande. Ela é longa, o que aumenta a segurança e ao mesmo tempo é mais fácil de lembrar. E aqui entra um conceito importante. Quanto maior a senha, maior o tempo necessário para que ela seja descoberta, mesmo com ferramentas automatizadas. Outro ponto muito importante é como as senhas são armazenadas no dia a dia. Não adianta criar uma senha forte se ela fica exposta. Anotar em papel, salvar em locais abertos ou compartilhar com alguém acaba anulando toda a segurança. O ideal é utilizar gerenciadores de senhas, que armazenam tudo de forma segura e ajudam a evitar a repetição. Além disso, sempre que possível, use autentificação em 2 fatores. Mesmo que alguém descubra sua senha, ainda precisará de uma segunda confirmação, o que aumenta muito a sua proteção. E é importante reforçar, senha é pessoal e intransferível, não deve ser compartilhada em nenhuma situação. A partir do momento que você compartilha, você perde o controle sobre aquele acesso e assume riscos que podem impactar você e a empresa. Outro cuidado é com o ambiente. Evite usar computadores públicos, redes desconhecidas e não salve senha em dispositivos compartilhados.
Sempre bloqueie o seu computador ao se afastar. No final, são esses pequenos hábitos que fazem a diferença. E fica uma reflexão: se alguém tivesse acesso à sua senha hoje, o que essa pessoa conseguiria acessar? Porque uma senha não é só um código, ela é a chave de entrada para informações e responsabilidades. A inteligência artificial trouxe muitos benefícios para o dia a dia, como ganho de produtividade, agilidade e apoio em diversas tarefas. Mas junto com esses benefícios também surgem riscos, que nem sempre são percebidos. Um dos principais é o vazamento indireto de dados. Isso acontece quando, ao usar uma ferramenta de IA, a pessoa insere informações sem perceber que podem ser sensíveis, como dados de clientes, relatórios ou informações internas. Mas junto com esses benefícios, também surgem riscos que nem sempre são percebidos. Um dos principais é o vazamento indireto de dados. Isso acontece quando, ao usar uma ferramenta de IA, a pessoa insere informações sem perceber que podem ser sensíveis, como os dados dos clientes, relatórios ou informações internas. Dependendo da ferramenta, esses dados podem ser armazenados ou utilizados, o que gera risco para a nossa empresa. Outro ponto importante é que a IA não garante que a resposta está correta. Ela gera conteúdos com base em padrões e podem trazer erros ou informações imprecisas. Por isso, a responsabilidade de validar continua sendo sempre de quem está usando. Além disso, cresce o uso da própria IA em golpes, como deepfakes, que simulam voz, imagem ou vídeo de forma muito realista. Isso aumenta o risco de fraudes, principalmente em situações de urgência. Por isso, validar virou essencial. Sempre confirmar informações, principalmente quando algo foge do padrão ou exige ação rápida. Também é importante entender limites. Nem tudo deve ser inserido em ferramentas de IA, especialmente dados sensíveis ou informações estratégicas. No final, a IA não é um problema. O risco está no uso sem consciência. Quando usada com responsabilidade, ela ajuda muito, mas quando usada sem cuidado, pode gerar impactos importantes. E assim como em outro ponto de segurança da informação, a tecnologia apoia, mas a decisão continua sendo humana. Dentro da empresa, tudo isso ganha uma dimensão ainda maior, porque aqui não estamos lidando apenas com informações genéricas, estamos lidando com dados reais, dados de clientes, informações comerciais, estratégias de negócio e decisões que impactam diretamente os resultados da empresa. Cada informação que circula dentro da organização tem valor, e muitas vezes esse valor não é sensível no dia a dia, mas ele existe. Um dado de cliente, por exemplo, representa confiança. Um relatório interno representa direcionamento. Uma informação estratégica pode representar vantagem competitiva. E é por isso que a responsabilidade não está concentrada em uma única área. Ela é compartilhada. Cada colaborador é responsável pelos acessos que possui e pelo uso que faz dessas informações. Os acessos são individuais, justamente para garantir rastreabilidade, controle e segurança. Ou seja, tudo que é feito dentro de um sistema está vinculado a um usuário específico. Por isso, proteger seu acesso não é apenas uma boa prática, é uma responsabilidade direta. O uso das ferramentas da empresa deve ser sempre profissional e consciente. Isso significa utilizar sistemas, e-mails, acesso e informações de forma alinhada com o trabalho, evitando qualquer uso indevido ou fora do propósito. Também significa ter cuidado com o que é compartilhado, com quem é compartilhado e de que forma isso é feito. Outro ponto importante é entender que a empresa pode monitorar acessos e atividades dentro dos sistemas. E isso não deve ser visto como algo negativo. Não é sobre controle por controle, não é sobre vigilância, é sobre proteção. Proteção da empresa, proteção das nossas informações, proteção dos nossos clientes e proteção das próprias pessoas que trabalham aqui. O monitoramento existe para identificar riscos, prevenir problemas e agir rapidamente caso algo fora do padrão aconteça. No final, segurança da informação dentro da empresa é um trabalho coletivo. Não depende só da tecnologia e não depende somente de processos. Depende principalmente do comportamento de cada pessoa. E quando cada um faz a sua parte, o ambiente se torna mais seguro para todos. Errar é humano, mas no ambiente digital, a omissão é o que realmente amplia o risco. Em meio ao fluxo intenso de demandas,
prazos e comunicações, falhas podem ocorrer. No entanto, na segurança da informação, o que define a resiliência de uma empresa não é a ausência de erros, mas a velocidade da resposta. Então, por que reportar imediatamente? O incidente de segurança funciona como um foco de incêndio. Se combatido no início, o dano é mínimo, e se ignorado, ele se alastra por toda a nossa rede. O deslize, como clicar em um link suspeito, é um evento isolado. A crise real surge quando esse erro é escondido ou ignorado, dando tempo para que o invasor acesse dados sensíveis ou instale malwares dentro dos nossos computadores. Quanto mais cedo a equipe de TI é avisada, mais rápido ela pode isolar o dispositivo e interromper a ameaça, protegendo não só o seu trabalho, mas o de toda a nossa organização. E aqui vai algumas atitudes que podem fazer toda a diferença se você notar algo fora do comum. E a regra de ouro é: não hesite. Identificou algo suspeito? Reporte. Pode ser um e-mail com um tom estranho, o computador agindo de forma lenta ou um acesso que você não reconhece. Não espere a certeza. Você não precisa de provas técnicas para comunicar a suspeita. É melhor um alarme falso investigado do que um ataque real negligenciado. Não tente resolver sozinho. Intervenções por conta própria podem apagar rastros importantes para a perícia digital ou até agravar o problema. A prioridade é total, segurança. Não é uma tarefa para depois que eu terminar esse relatório, é agora. Comunicar é um ato de segurança, é fundamental desmistificar o medo da notificação. Comunicar um incidente não é um erro, é uma medida de proteção. A transparência é a nossa maior defesa. Onde há o silêncio, a vulnerabilidade cresce. Segurança da informação é um esforço coletivo. Ao perceber, agir e reportar prontamente, você interrompe o ciclo do risco e garante que um pequeno imprevisto não se torne um grande prejuízo para todos. Lembre-se, a agilidade no reporte é o que diferencia um susto passageiro de uma crise institucional. Viu algo estranho? Fale agora. Para finalizarmos, é preciso entender que segurança da informação não é apenas sobre tecnologia, é sobre pessoas. É o resultado direto dos nossos comportamentos, da nossa atenção e, acima de tudo, da nossa responsabilidade compartilhada. Cada escolha sua, desde a complexidade de uma senha até a cautela antes de clicar em um link, é uma peça fundamental na nossa barreira de defesa. No Grupo Riveza, valorizamos o protagonismo, e ser protagonista significa assumir o cuidado com a sua informação com parte do seu papel protegendo o que construímos juntos. No fim das contas, a segurança não é um departamento isolado ou é um software instalado. Segurança é uma cultura, e uma cultura forte não se faz com grandes manuais, mas se constrói todos os dias através de suas pequenas atitudes. Vamos juntos fortalecer a nossa rede?